Viva! Fala-se com quem, em Portugal, pensa e estuda publicidade e, ao referir-se o nome de Jorge Veríssimo, o comentário é comum. Jorge Veríssimo é o investigador de referência sobre publicidade. É quem abre caminhos para a investigação científica sustentada sobre publicidade. Jorge, viva! Estamos num bom momento de criação em publicidade em Portugal? Acho que já tivemos de melhor. Eu acho que passamos por uma fase em que a criatividade não está num processo tão entusiasta como já esteve há alguns anos atrás. O que é que está a falhar? Eu acho que o que está a falhar são várias questões. A pressão dos anunciantes, do tempo, as próprias redes sociais, a pressão das redes sociais, a pressa de produzir e o próprio contexto das redes sociais não são tão atrativos para a criatividade. O tempo dos consumidores, o nosso tempo. Não temos tempo para consumir publicidade, ou seja, portanto, fazer mais curto. Mensagens mais curtas, mensagens mais imperativas e logo menos criativas, o que faz com que, de facto, este processo não haja esta capacidade e este tempo de produzir campanhas com os apelos da criatividade. Parece-lhe uma mutação irreversível na publicidade como em tudo da comunicação, ou será que ainda voltamos a recuperar tempo? Vamos ver, a publicidade tem-se adaptado às realidades. Não é? Isto já vem desde, aliás, eu recordo, dois autores americanos nos anos 90 diziam que adivinhavam na altura o fim da publicidade. Com o advento do digital. E, de facto, não aconteceu. Não é? A publicidade continua, de alguma forma. Próspera. Continua não tão próspera, cá está, mais uma vez. Porquê? Porque, de alguma forma, e isto é reflexo, mas o reflexo do que está a acontecer nos média, em Portugal e não só, em que o manancial de sobrevivência dos média é a publicidade. Não é? Com a pulverização da comunicação persuasiva para outros meios, a utilização dos influenciadores, etc., faz com que haja menos investimento em publicidade nos meios, quer tradicionais, quer mesmo nos meios digitais, ou digamos mais na questão das redes sociais. Logo, havendo menos dinheiro, há menos dinheiro também para pagar a quem crie, a quem faça criatividade. Portanto, as mensagens estão de alguma forma... Eu não estou a dizer que há um retorno àquilo que eram mensagens do passado, mas há menos investimento no processo criativo de produção de conteúdos que nos atraiam. Ou seja, para que nós também possamos consumir a publicidade não só como um fator persuasivo, mas também como um fator de diversão, de conteúdo, não é? E é esse conteúdo que nós... Eu quero dizer com isto, não quero dizer que não haja publicidade que nos interessa ou que haja conteúdos cativantes que os existem, não é? Há campanhas feitas para o ambiente de vídeo, quer televisão, quer no digital, quer redes sociais, em que nós assistimos a isso e vemos isso. O que eu digo é que cada vez está a haver esse tipo de publicidade aquele que nós nos habituamos a ver como sendo a publicidade, está a caminhar para um tipo de comunicação intrusiva e que não agrada ao consumidor. Os anos 90 foram uma década prodigiosa da comunicação em Portugal. Sim, 80, 90. Próspera. Apareceram os novos jornais, as televisões, cresceram as rádios. Foi também na publicidade uma década... os anos 80 e 90 são um período de ouro. Em Portugal foi. O Dasex vem de antes. Ou seja, é um período de ouro em Portugal. Enquanto nós vemos esse período de ouro nos Estados Unidos e na Inglaterra, nos países europeus, anteriormente, nos anos pós-guerra, 50, 60 e até 70, nós, obviamente, nesse período, por via também da ditadura, todo o processo, embora se diga que não havia censura nos conteúdos, não é? Mas de alguma forma havia uma certa limitação, até porque tínhamos um conjunto de marcas internacionais que não estavam em Portugal. E isso acontece com a consolidação da democracia a partir dos anos 80, não é? Sabemos que no final dos anos 70, após 25 de Abril, houve todo aquele problema conturbado do verão quente, etc., que as marcas, as empresas saíram de Portugal, as multinacionais, depois regressam e, de facto, aos anos 80, anos 90, finais dos anos 80, início dos anos 90, dá-se o grande boom da publicidade em Portugal, do ponto de vista também criativo, da produção de conteúdo, porque havia bastante dinheiro e investia-se bastante, pelas razões que invocou, e de facto foi nessa altura. Depois, a partir daí, anos 2000, depois apanhamos todo o processo de Troika e agora, particularmente, esta questão, na minha perspectiva, da falta de tempo do próprio consumidor. A questão do instante. Exatamente.
Jorge Veríssimo, professor, coordenador principal, presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Comunicação Social, escola de que foi presidente ao longo de 8 anos, entre 2010 e 2018, autor de várias publicações em livros e artigos, diretor do LIACOM, Laboratório de Investigação Aplicada em Comunicação, é o convidado nesta edição do Ciência.com, podcast da Escola Superior de Comunicação Social. Jorge, antes de voltarmos a questões da publicidade, o ensino superior, designadamente este da comunicação, que envolve a publicidade, que avaliação faz o profissional, que é também gestor, sobre o estado das coisas, especificamente o ensino superior politécnico? Como é que estamos? Eu acho que o ensino superior politécnico, contrariamente às expectativas até de alguns setores da sociedade e na área do ensino superior, atingiu um patamar que a mim, pessoalmente, não me faz sentido neste momento que haja uma distinção entre o ensino universitário e o ensino politécnico. Ele pode existir por razões meramente administrativas e políticas, mas para a sociedade, isto é, atendendo aos profissionais que saem destas instituições de ensino, não vejo qualquer diferença entre o que é um ensino politécnico e o que é um estudante ou um diplomado politécnico ou da universidade. Aliás, esta questão democratizou-se com o processo de Bolonha e com a instituição dos mestrados no politécnico e futuramente já é o presente, os doutoramentos, e nós vemos a confluência de estudantes que fizeram licenciaturas no universitário e que vêm fazer um mestrado nos politécnicos. É o caso da ESCS. A ESCS, provavelmente, se nós formos fazer uma contabilização, e eu dou aulas no mestrado de Publicidade e Marketing, se calhar a maioria dos alunos até vêm de universidades e não de politécnicos, de outras universidades que têm curso de formação nas áreas da comunicação. Portanto, neste momento não há qualquer distinção. Acho que o Politécnico venceu muito bem esta situação, formou e muito bem os seus professores. Obviamente que alguns deles formaram-se na universidade, mas estão imbuídos deste espírito de ensino politécnico, e nós vemos hoje que, de facto, não há essa diferença. Vemos os alunos a transitarem de um sistema para o outro. Há resistências nas universidades à equiparação? Eu conheço bem a nossa área da comunicação e não vejo essa situação. Não vejo essa diferença, nem a resistência. Pelo menos pessoalmente, não sei se há alguma simpatia pela minha parte ou pela ESCS em particular, porque vejo eu e colegas meus aqui da ESCS e de outros politécnicos em júris de provas de professor, em provas de júris de mestrado, doutoramento. Eu próprio estou em júris de provas de agregação, que era algo só de alguma forma destinado aos catedráticos, portanto, e tendo a categoria de professor coordenador principal, estou nessas provas de agregação e outros colegas também estão. Portanto, neste momento, eu acho que cada vez menos há esse esbatimento, está-se a esbater essa possível ou essa diferença. O Jorge presidiu a ESCS num período de grande aperto no país, 2010-2018, atravessou esse período de maior aperto, o tempo da Troika, e apesar disso, apesar das dificuldades, a ESCS avançou. Foi muito difícil, porque eu lembro que só num ano nós tivemos que fazer aqui cortes na ordem de €1 milhão. Ou seja, desde a redução... Que percentagem é do orçamento? Na altura, penso que era a volta de 20% do orçamento, que nós tivemos que fazer cortes desde as áreas de segurança, das manutenções, de todas essas áreas, a renegociar tudo o que era contratos com as manutenções dos estúdios, etc. Foi tudo renegociado e até mesmo com professores, portanto houve redução de alguns professores, tivemos que fazer uma reestruturação dos cursos para reduzir as horas de contacto para chegar a esse valor. Foi uma época de muito aperto, com um prejuízo. Particularmente, eu acho que não houve prejuízo nos alunos, mas houve muito prejuízo nos nossos docentes e funcionários. Docentes, porque não houve a inibição da abertura de concursos. Houve colegas que ficaram na sua carreira, estagnados na sua carreira, porque não nos foi permitido abrir concursos para progressão na carreira para professores, coordenadores, etc. Não houve também grande possibilidade de abertura de concursos para a entrada de mais gente. Houve, de facto, colegas, com um número bastante grande de colegas que entraram, felizmente,
na carreira por via de terminar o doutoramento e foi um processo automático e entraram bastantes colegas nessa situação, mas houve esta inibição muito grande, houve uma grande sobrecarga de trabalho para os docentes e para os funcionários não docentes a mesma coisa. Ou seja, não havia concursos, portanto, houve até funcionários que acabaram por sair e houve que haver redistribuição de trabalho pelos que estavam. Foi uma época muito complicada na altura, gerir a escola. Depois desanuviou, a partir de 2015. Depois de 2015, 16, as coisas de facto desanuviaram a partir daí, depois começámos de facto a abrir concursos e depois, pronto, as coisas... E agora como vê o futuro próximo e a mais médio prazo? Da escola? Sim. Vejo a escola a escola tem grande potencial de atração de candidatos, é uma escola muito apetecível. De facto, está num processo que também tem que ver com a sua idade. E é o seguinte, a escola precisa de pensar, relativamente ao corpo docente, precisa de alguma renovação. Ou seja, as pessoas são todas muito da mesma idade, porque a escola começou, entramos todos na mesma idade, andamos todos na faixa etária dos 50 e são pessoas que já temos todos 20 e tal, alguns já quase 30 anos de trabalho, começa a haver um certo cansaço. Portanto, é necessário também já alguma renovação. Gente nova. É necessário neste momento, e acho que a direção estará atenta a isso, e nós, nos científicos, estamos atentos a isso, é necessário alguma renovação. Renovação no sentido, é preciso renovar, trazer mais gente, entrar mais gente para o mapa da escola. Cruzar gerações, no fim de contas. Cruzar gerações, exatamente. É necessário, porque as pessoas estão maçadas, são sempre os mesmos a estar nos lugares. É importante que haja essa renovação sem perder a qualidade. Por outro lado, tem uma vantagem que é a maturidade. Ou seja, nós hoje, os colegas que estão na lecionação, têm uma maior maturidade que tínhamos há 15 ou 20 anos atrás, portanto, de alguma forma isso também se reflete nos conteúdos da aprendizagem que têm. Obviamente, essa renovação tem acontecido mais nos professores convidados, não é? Que tem havido a entrada de até bastantes... Circulação. Até bastantes que eram ou que foram alunos da escola e que fizeram a sua aprendizagem profissional no mercado de trabalho e agora estão a colaborar também com a escola, dando o seu upgrade em áreas que se formaram. O Jorge dirige atualmente o LIACOM. Quer apresentar-nos o LIACOM? O LIACOM é um laboratório de investigação aplicada em comunicação e mídia que a escola resolveu criar. Começámos a trabalhar nisto há coisa de 2 anos, porque nós achamos que tínhamos já uma massa crítica muito interessante dentro da escola, de investigadores que estavam dispersos por vários centros de investigação, outros que trabalhavam em investigação dentro da escola, mas em grupos isolados, sem ter uma unidade agregadora, uma entidade agregadora dentro da escola. E nesse contexto, eu enquanto presidente científico, a par com a direção da escola, particularmente com a professora Sandra Miranda, que tinha a parte da investigação, decidimos avançar com este projeto, que teve a adesão da maioria dos colegas da escola, e neste momento submetemos o LIACOM à apreciação e à avaliação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da FCT. Estamos nesse processo de avaliação, já tivemos as entrevistas, vamos ter agora na próxima semana a visita da FCT à IESC, para que seja acreditado pela FCT, para que possa eventualmente ser financiado, para que, no fundo, que haja uma estrutura na escola onde todos nós possamos fazer investigação na escola, com base na investigação essencialmente aplicada, isto é, tentar fazer uma investigação científica, mas sempre com um olhar para o mercado profissional, para a sociedade, ter parceiros na sociedade, portanto, fazer isso e, talvez numa segunda fase, ou se conseguíssemos na primeira, ter uma classificação de muito bom a excelente para que possamos atribuir o grau de doutoramento, que é algo que é exigido agora às instituições de ensino superior, terem um centro de investigação acreditado com essa avaliação de muito bom a excelente. Portanto, o nosso trabalho vai ser esse, vai ser criar esta estrutura, ou estamos a criar esta estrutura forte dentro da escola, que neste momento temos 45 doutorados 45. integrados e mais 42 colegas, a maioria também doutorado, que são de fora da escola ou da escola, mas que estão noutros centros, ou então temos também jovens doutorandos, portanto, que estão a doutorar com a orientação... Portanto, uma centena de investigadores... 82, 87 investigadores na escola, dos quais 45 são integrados, doutorados integrados, o que, de alguma forma, nos coloca já numa dimensão, entre uma pequena e uma média dimensão de centros de investigação aqui da escola, e que permite, no futuro, que entrem, e é esse também o objetivo, pessoas que não sejam só da escola. E há com iniciais de laboratório de investigação aplicada em comunicação e média. Projetos que estejam a ser lançados pelo LIACOM? O nosso trabalho neste momento, particularmente, é o seguinte, é pegar
em tudo o que tem sido a investigação na escola nos últimos 4, 5 anos e continuar a desenvolver essa investigação. Há todo um conjunto, houve aqui um boom grande na altura da pandemia, depois tivemos aqui um decréscimo, o ano passado e 2 anos, e agora estamos novamente. Há todo um conjunto de projetos que estão a ser desenvolvidos desde a área do Museu da Paisagem, desde da área das colegas das Relações Públicas. Os colegas do jornalismo estão a criar neste momento também um laboratório de tendências de jornalismo em que querem envolver os alunos e a criação do jornal. Na área da publicidade e do marketing estamos a criar também um observatório de publicidade e marketing e publicidade e marcas, no sentido de avaliar também o discurso publicitário e as novas tendências da própria comunicação, as tendências das marcas, ou como é que o consumidor também avalia as marcas e como é que as novas tecnologias, a inteligência artificial, etc., está a ser utilizado também na comunicação. Ou seja, há aqui um conjunto grande de projetos que já estão a ser desenvolvidos, porque há um background de investigação que a escola já tem e que as pessoas neste momento estão a desenvolver. Há um conjunto de projetos que foram aprovados no Politécnico de Lisboa e agora estão colegas já a começar a preparar candidaturas de financiamento externo, nomeadamente FCT, e em financiamento internacional. Alargando horizontes para fora da ESC, o ensino superior em geral, vêm aí tempos de confiança promissores? Eu acredito muito no ensino. Acho que o ensino superior em Portugal é de exceção. É de exceção porque nós vemos, e todos nós temos conhecimento de amigos, filhos de amigos, etc., que fazem a sua formação em Portugal e vão embora para o estrangeiro. E se vão embora para o estrangeiro, para países como os Estados Unidos, como o Norte da Europa, e são aceitos aí, é porque há qualidade. E isso é algo que tem que se refletir. Ou seja, eu acho que a nossa qualidade é excelente, acho que o nosso país não está a aproveitar a qualidade intelectual que está a sair das nossas instituições de ensino superior, universidades e politécnicos, e quem está a aproveitar isso são os países mais desenvolvidos do que nós. E isso é grave porque está a haver um investimento muito grande nosso, do país, na formação dessas pessoas, não é? Em termos de equipamentos, de docentes, etc., em todas as universidades, e depois essas pessoas não dão o seu contributo para o país e vão-se embora. É um mercado aberto, é assim que funciona, mas acho que os políticos têm que se pensar na sociedade, formas de cativar esses jovens a ficarem no nosso país e não a ir embora. Isso é muito grave. Regressamos à publicidade, ainda numa ponte entre o ensino e a publicidade. O Jorge nota nas atuais gerações dos estudantes que leciona, na ESC, como no ISCTE, nota perfis capazes de trazerem mais inovação à publicidade que é criada em Portugal? Acho que sim. E isso em todas as áreas da comunicação, inclusive no jornalismo. Eu acredito muito nos jovens, são criativos, têm capacidade. Por vezes, a questão é o garrote das FIAs, dos meios de comunicação, das organizações que têm, que lhes impõem todo um conjunto de regras e que acaba por limitar esse processo intelectual e criativo que os nossos jovens têm. O Jorge ousou, na tese de doutoramento, vai para 20 anos, tratar a mulher, o corpo da mulher, como objeto na publicidade. Foi antes ainda da erupção poderosa de movimentos como o Me Too. As coisas mudaram. Como é que a mulher é hoje vista, tratada pela publicidade? Eu acho que houve uma grande evolução desde essa altura. Ou seja, eu estudei na altura porque eu estudei essa questão porque... Foi um estudo pioneiro, Portugal, pelo menos. Sim, de alguma forma foi. Havia algumas investigações, mas algo um pouco pontual. E esse estudo surge precisamente por eu achar que o corpo, particularmente o corpo da mulher, era tratado, ou parecia dar a entender que era um corpo, de alguma forma, assumido livremente, mas não era. Ou seja, havia ali todo um conjunto de estereótipos que estavam ali colocados, de alguma forma, que criavam, ou colocavam, em alguns casos, a mulher na posição do objeto. O que eu vejo ao longo destes últimos anos é que, de facto, essa condição tem vindo a esbater-se. Ou seja, nós hoje não vemos uma diferenciação tão grande entre o género masculino e feminino, e isto também tem que ver com o facto das marcas cada vez estarem mais a assumir, de facto, que esta questão desta relação dialética de géneros tende a desaparecer, ou seja, cada vez mais os homens consomem produtos que eram exclusivos da mulher, porque as marcas estão a oferecer isso aos homens. Se estão a oferecer isso aos homens, é natural que os homens os consumam e a publicidade terá que refletir isso. Portanto, nós hoje temos marcas que têm, por exemplo, produtos de cosmética que acabam com essa divisão de sexo e têm produtos apenas unissexo que servem para os dois géneros ou para os vários géneros que de alguma forma existem. Portanto, isso de facto houve aqui uma grande... Há uma grande... Antes, ainda nos anos 90, na tese de mestrado, focou-se numa, vamos chamar-lhe,
Ruptura, publicidade da Benetton. Está na memória, por exemplo, aquele cartaz, o padre a beijar a freira. Foi uma campanha que usou na criatividade. Abriu caminhos, fez a campanha da Benetton. A publicidade da Benetton abriu caminhos na altura. Abriu caminhos porque fez algo que era diferente. Ou seja, fez várias coisas que era diferente. Primeiro, utilizou algumas imagens reais. No caso dessa não era, foi uma imagem produzida para o efeito. Noutros casos utilizou campanhas reais, ou seja, campanhas que podiam passar, gostariam, questões da agenda dos média, questões que seriam, que eram tratados nos média, desde os direitos humanos, a guerra, a SIDA, etc, etc. E fez uma coisa importante, que foi colocar as pessoas a falar de publicidade. Ou seja, por causarem polémica, e esse foi o objetivo, não é? As campanhas causarem polémica, fazer com que as pessoas reparassem nelas, fez com que as pessoas falassem de publicidade. O facto de determinadas cidades proibirem determinadas campanhas fez com que as pessoas, umas a favor, outras contra, falassem de publicidade. Falavam da marca, que esse era o grande objetivo, não é? Era falar da marca. Foi uma decisão audaz Foi uma decisão audaz do Luciano Benetton, mas acima de tudo deu uma ruptura, por isso é que eu escrevi sobre isso, criou ruptura na publicidade, porque de alguma forma pôs as pessoas a falar de publicidade, coisa que não era normal, pôs os médios, os jornalistas a escreverem e a fazerem artigos e escreverem artigos de opinião sobre publicidade e de alguma forma deu um ânimo, uma relevância à publicidade que de alguma forma era vista até então quase como uma atividade um pouco de vão de escada, não é? E a publicidade passou a ser vista e isso é muito interessante. Mais uma vez estavam a falar que eu fui um bocado pioneiro e estudar publicidade, eu lembro quando fui fazer o mestrado e disse que queria fazer publicidade, há uns colegas, não professores, mas colegas olharam para mim assim com um ar, mas porquê publicidade? Há tanta coisa interessante para estudar nas áreas da comunicação, porquê publicidade? Portanto, e de alguma forma foi um dos primeiros trabalhos. Precisamente, o que é que motivou o Jorge para a publicidade? Olha, motivou desde logo quando, no final dos anos 80, e eu, que a minha vida tinha sido mais o estudo sobre as questões da música, era sobre a música que eu andava a estudar, e até porque tive alguma intervenção, quer como músico, quer particularmente como figurante ou ator em algumas campanhas de publicidade, atraiu-me essa questão. Depois vim para e isso atraiu-me a estudar a publicidade. Depois entrei nesta escola. E ao entrar nesta escola apanhei professores fantásticos, um dos quais faleceu há pouco tempo, o Adelino Batista da Cruz, o ABC, que me fascinou a forma como ele trabalhava, porque ele tinha sido um publicitário, era na altura ainda um publicitário extremamente reconhecido, extremamente competente, e era uma pessoa que, sendo do mercado, estudava a publicidade, refletia sobre publicidade e passou-me, a mim e a outros colegas, essa preocupação. E comecei, enquanto que a maioria e a ideia das pessoas aqui na escola era formar pessoas para o mercado, eu comecei-me a preocupar a ler e a estudar os efeitos e os conteúdos da publicidade. E isso é que me fascinou. E depois, obviamente, tendo concorrido aqui para assistente, tendo entrado precisamente para assistente desse colega, desse famoso senhor ABC, e de alguma forma a estudar a publicidade, isso fez-me de facto, ou seja, juntou-se o útil ao agradável, que era ter que estudar publicidade porque tinha que dar aulas de publicidade e depois, de alguma forma, fazer a minha formação e, em vez de estar a fazer teses sobre algo de comunicação, não, eu queria a publicidade e, de algum modo, escolhi também uma instituição que foi o Escutec, que me acolheu, que eu sei que outras instituições não viam com bons olhos fazer-se uma tese de publicidade, até porque não havia de alguma forma, orientadores com conhecimento, não direi competência, mas conhecimento na área. O Escutec, de facto, abriu essa porta, era uma escola, e sempre foi uma escola mais aberta, e foi fantástico ter estudado no Escutec. Que professores é que teve no Escutec? Foi fantástico ter apanhado professores como o Paquete Oliveira, o José Rebelo, o José Jorge Barreiros, que foram pessoas que, de alguma forma, que estudavam a comunicação numa perspectiva diferente que não a própria essência das ciências da comunicação. Procuravam estudar a comunicação do ponto de vista mais sociológico, da componente dos seus efeitos e da componente até da própria análise do discurso. E isso abriu portas a que eu pudesse, de alguma forma, estudar a publicidade como uma forma de comunicação, uma técnica de comunicação que não era até então muito estudada. E isso permitiu-me, de facto, fazer essa investigação e acho que, a partir daí, também abri portas para que outros colegas, posteriormente, também fizessem aliás, há instituições mais conservadoras que
Hoje em dia eu tenho ido arguir teses de doutoramento em publicidade, coisa que há algum tempo era impensável que se fizesse lá essas áreas, porque não era, de alguma forma, não era, a publicidade era vista como eu disse há pouco, uma atividade assim um pouco secundária e não uma área central como era o jornalismo, não é? O jornalismo acaba por ser a primeira técnica de comunicação a ser estudada como uma ciência da comunicação nas universidades. E depois, a partir daí, as relações públicas, a publicidade, etc., emergem, ou ao contrário do marketing, porque o marketing estava muito na área da gestão, e aí sim era muito estudado desde os anos 20 ou até sim, por essa altura e posteriormente, ao contrário da publicidade. Assim, o Jorge transitou da música para a publicidade, para o ensino e para a investigação. E assim, da música, temos uma ponte para a beleza. A beleza é um território sedutor que desafia a criação publicitária com incursões, por exemplo, no campo da saúde. A beleza é um dos argumentos no campo da publicidade em saúde. A beleza, sim, claramente. Aliás, será, não direi o principal, mas será dos principais elementos quando se faz comunicação em saúde, nomeadamente comunicação persuasiva, não estou a falar depois da comunicação institucional ou cooperativa, mas no caso da comunicação persuasiva, a beleza está muito associada à questão da saúde. Quer em produtos de beleza que promovem, de alguma forma, procuram também associar a saúde à beleza, como em produtos de saúde associam a beleza, ou seja, há aqui um win-win entre saúde e beleza, quer para produtos de beleza, quer para produtos de saúde, que usam os dois conceitos em simultâneo na publicidade, para daí, de alguma forma, atrair o consumidor. A publicidade em Portugal tem, em tempos idos, quase meio século para trás, criativos notáveis. Estou a pensar em mensagens como Minha Lã, Meu Amor. Alexandre O'Neill, Ari dos Santos trabalharam na criação de mensagens publicitárias. Sim. Foi um tempo virtuoso esse ou pontual? Esse foi o tempo virtuoso, porque trabalharam num contexto muito difícil, que era, como eu disse há pouco, antes do 25 de Abril, e foram eles que, de alguma forma, deram e criaram toda a possibilidade de que se desse aquele boom da publicidade que aconteceu nos anos 80 e 90. Ou seja, foram eles que, de alguma forma, criaram esse espectro para que se pudesse depois desenvolver a publicidade. Ou seja, deles, de alguma forma, por serem também figuras conhecidas, ou seja, quer no campo da literatura, quer no campo da poesia, quer no campo até da intervenção política na altura, acabaram por dar também credibilidade à publicidade e não ver a tal publicidade como olha, não há mais nada que fazer, ou então vou fazer aqui mais os trabalhos, façam publicidade. Não. Eles, de facto, credibilizaram, foram as primeiras pessoas que, em Portugal, muito trabalharam para a credibilidade da publicidade no futuro e que levaram muitos jovens na altura da minha geração e até anterior à minha a enverdar pela publicidade e como uma forma de atuação que passasse a ser bem vista pela sociedade. O Jorge já nos disse logo no início que um desafio para a criação publicitária é a adaptação aos novos meios, geralmente as redes sociais, a comunicação instantânea. Parece-lhe que a publicidade está a adaptar-se, está a preparar-se para esta fase? Está, claramente. Pelo bem e pelo mal. Ou seja, a publicidade e os publicitários têm uma capacidade adaptativa enorme. E adaptam-se. Se nós ainda há pouco falámos nos anos 80, 90, que havia budgets fenomenais. Eu tinha um amigo que felizmente já faleceu, que foi professor nesta escola, José Valgodo, em que ele dizia que a determinada altura tinha vergonha de dizer os budgets com que trabalhava, porque os valores eram tão altos e os salários também eram tão elevados que quase que tinha vergonha. E, de facto, os publicitários adaptaram-se a trabalhar com orçamentos que são quase que ridículos. Mas conseguem trabalhar com isso, porque têm que sobreviver, não é? E as empresas têm que sobreviver, e as pessoas têm que sobreviver, e há uma adaptação da publicidade a todas isto. Obviamente, se eu disser que preferia que houvesse mais tempo, mais orçamento para que se pudessem criar peças criativas com mais valor, não apenas as criativas que vão para os concursos, não é? Que houvesse mais novembros, que é a altura do Natal que há, de facto, campanhas mais criativas, acho que a publicidade estaria muito mais vigorosa. Não havendo, os publicitários adaptam-se àquilo que lhes é permitido. Estamos na época dos novembros. O Jorge quer dizer-nos uma sua escolha, um anúncio ou campanha publicitária que o tenha seduzido, que o esteja a seduzir? Assim, de repente, eu lembro-me de uma campanha da Renault que não passou em Portugal. Uma campanha do Renault Clio que fazia a história do surgimento do Renault Clio até à atualidade. A campanha terá 3, 4 anos, 5 anos talvez.
E a campanha acompanhava o centro da questão, não era o Renault Clio, não era o carro, era a relação entre duas jovens que se conheceram crianças, uma francesa e uma inglesa, que foram passar, ou seja, elas não se conheciam e através de um processo de intercâmbio, não se dá para perceber, mas nós percebemos que há um processo de intercâmbio, uma delas vai para casa, ou seja, a inglesa vai para casa da francesa e não se conhecem e tornam-se amigas. E essa amizade cresce com as novas versões do carro, ou seja, elas vão tendo, o primeiro é o carro do pai, depois já conduzem e depois tornam-se adultas. E o interessante da questão é que elas eram amigas, mas elas eram mais do que amigas. Eram duas mulheres, quando se tornam adultas, são duas mulheres que se apaixonam uma pela outra. E depois vemos a paixão das duas mulheres e vemos a inibição, a proibição que a família faz, que proíbe que elas namorem e cada uma faz a sua vida, uma casa-se, mas depois o apelo e o amor que elas têm é tão grande que ela se divorcia e juntam-se as duas. E quando se juntam as duas, aparece novamente o carro, a nova versão do Clio. O que é que eu acho interessante? É que a marca foi tão perspicaz, tão criativa nesta campanha, que o centro da comunicação era a relação daquelas duas mulheres, era uma comunicação que valorizava a relação homossexual entre duas mulheres, em que tentava quebrar os tabus da sociedade que proibiam aquela relação, e no meio disto tudo faz uma campanha fantástica à marca e à evolução do carro. Mas escolha audaz. Claro. Foi fantástico. Criativos franceses? Franceses, sim. Os franceses são bons, a criar. Também na publicidade política, estou a lembrar-me de uma coisa já muito antiga, anos 80, o Séguéla com a campanha de François Mitterrand, La Force Tranquille. Jorge Veríssimo, referência na publicidade, investigador, professor, atual presidente do Conselho Técnico-Científico da ESCS, diretor do LIACOM, o convidado nesta edição do Ciência Com, o podcast da Escola Superior de Comunicação Social.